Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, na quarta semana do Tempo Comum. E o texto de hoje é encontrado lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 2 e do 9 até o 17, que diz assim: Naqueles dias disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Bersabeia, e faze o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: Vai dizer a Davi: Assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: Que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrota diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de pestes no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: Estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Bersabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal, e disse ao anjo que exterminava o povo: Basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à eira de Areúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligiu o povo, disse ao Senhor: Fui eu que pequei. Eu é que tenho a culpa. Mas estes que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Eu não sei que você está chegando aqui neste vídeo se um dos motivos pelos quais você pesquisou a liturgia de hoje é se perguntar qual era o erro de fazer o recenseamento. Né? Recenseamento é algo similar ao que o IBGE, por exemplo, faz aqui no Brasil, para contar quantas pessoas trabalham, quantas pessoas têm filhos, quantos habitantes temos, quantos têm saneamento básico e por aí vai. Então, eu quero te dizer que neste vídeo eu quero te explicar isso, e você vai ver que faz muito sentido. Quando Davi faz o recenseamento, se você observar muito bem que no versículo 9 vai nos dizer quantos homens de guerra tinham que manejavam a espada. Então, o foco era estritamente militar. Saber quantas pessoas para a batalha nós temos. E aí, quando a gente volta no tempo, entende que naquele contexto nós tínhamos muitas invasões de terra. Então, no final das contas, Davi estava mais preocupado em como nós vamos vencer, se vamos ou não ser derrotados. O foco era sempre esse. Em momento algum, você sente que ele estava preocupado se Deus estava do lado deles ou não estava do lado deles. Nós estamos aqui diante de um texto que nos apresenta Davi completamente autossuficiente, contando mais no poder que eles têm, na quantidade que eles têm, do que de fato, né, no poder de Deus, na misericórdia de Deus, no querer de Deus, no ouvir a Deus. Então está aqui o problema. O problema não está em contar a quantidade de pessoas, mas a intenção de fazer isso. Vemos um Davi que esqueceu o Senhor. Mas tem uma coisa muito bonita. Davi sentiu remorso. Ou seja, Davi tinha consciência que ele estava equivocado. Ele tinha consciência ao olhar para isso que ele não estava confiando em Deus, mas sim nas suas próprias forças. É por esse motivo, então, que ele cai em si. Parece muito o texto lá do filho pródigo, famoso, né, do Evangelho de Lucas. Ele cai em si. E aí, nesse momento, ele reconhece: eu cometi um grande pecado. Estamos aqui diante de uma grande lição, né? Quando a gente cometeu um erro, não é para prosseguir com este erro, mas é reconhecer que a gente errou. E é isso que Davi, nesse momento, está fazendo. Ele reconhece o seu erro. E aí ele vai dizer
diante dessa realidade, ele reconhece o erro e o profeta chega para ele e diz assim: você pode escolher agora alguma coisa para acontecer. Se você observar, as 3 coisas que Deus acaba oferecendo pela boca do profeta, elas tangenciam aqui a fragilidade humana. Porque 3 anos de fome na tua terra mostra a dependência do ser humano na terra. A derrota diante dos inimigos é a dependência da força militar. E o terceiro passo, que é 3 dias de peste, é uma dependência direta da vida. E somente Deus é o Senhor que dá a vida. Então, 3 realidades específicas. A dependência da terra, e é o próprio Deus que traz fertilidade à terra, né? Da questão da força militar e da vida. E aí Davi acaba escolher cair nas mãos do Senhor. Porque no final das contas ele sabe que Deus tem um coração misericordioso. Então ele acaba escolhendo aqui a ideia, né, da peste. Ele até fala: estou em grande angústia, é melhor cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos dos homens. Por isso que ele não escolhe, por exemplo, o segundo passo, que é ser derrotado nas guerras. Né? Então ele escolhe porque ele reconhece que Deus, né, tem misericórdia. Mesmo no castigo, ele confia em Deus muito mais do que nos homens. É o Davi que agora começa a passar por esse processo, digamos assim, de conversão. Só que de repente, nessa peste, a gente vê que morrem 70 mil homens. Você vai dizer, parece que o texto concorda ou banaliza o sofrimento? Claro que não. O interessante é você perceber depois que quando a peste vai chegar em Jerusalém, cidade por excelência onde Deus habita, tudo é interrompido, né? Deus interrompe, então, aqui a destruição. E diz no versículo 16 que Deus acaba se arrependendo. Isso aqui é apenas uma forma de dizer que Deus não atingiu aquele povo. Né? É uma forma de falar para nós, porque Deus não precisa se arrepender de nada. E aí depois Davi, então, para e reconhece: nossa, não é o povo que tem que ser culpado, mas sim eu, porque foi eu que pequei. Temos aqui uma visão de pastor da figura de Davi. E aí, para nossa reflexão, eu acho que já ficou bem claro o texto para vocês, eu trago algumas perguntas para que você e eu possamos meditar nesse dia de hoje. Né? Em que a gente tem colocado a nossa segurança? É nos números? É nos resultados? Né? Ou eu tenho colocado em Deus, que sempre é fiel conosco? Será que eu também sou capaz de reconhecer os meus erros, assim como Davi também reconheceu os seus erros? Eu prefiro cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? E também, será que eu reconheço que minhas decisões pessoais muitas vezes afetam também outras pessoas? Aquilo que Davi fez acabou atingindo tanta gente ao nosso redor. Não existe pecado isolado. Né? Aquilo que eu faço acaba atingindo. Mas eu preciso ser como Davi, reconhecer a culpa e interceder também pelos outros. Amados irmãos e irmãs, eu espero que essa reflexão de hoje tenha ajudado você a entender melhor essa primeira leitura. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco às 7 da noite para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira. Até mais.